E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus e dos bons espíritos para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos do missionário Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes, vamos dar continuidade, estamos no capítulo 34, com os recém-chegados do umbral. No programa passado nós comentávamos sobre a conduta dessa senhora que foi recebida por André Luiz lá nas câmaras de retificação, vinda do umbral. Essa senhora que fora senhora de escravos e que se julgava muito boa religiosa, mas era muito perversa, muito cruel. Ela era hipócrita, né, como muitos de nós ainda o somos em muitas ocasiões. Ela dava desculpa que era o Padre Amanso que fazia as coisas, que falava para ela que estava tudo certo, e ela era mais fácil, né? Você seguir a orientação, dizer que o problema não é seu e dizer que você apenas estava seguindo a orientação dos outros, né? A gente conversou um pouco sobre a questão que ela tinha uma cristalização na figura demoníaca, que para ela o demônio não era um africano, e ela era perseguida lá na região trevosa pelos escravos que não a perdoaram, e ela aí diz para o André Luiz que uma coisa que ela não sabia é que os demônios são também africanos. A gente comentou que infelizmente alguns espíritos que passaram por essa situação de dor, de vexame, de humilhação, quando eram escravos, muitos deles ainda não perdoaram, né, os seus algozes e continuam, muitas das vezes, como ela diz aqui, que ela era perseguida por eles e até hoje, até os nossos dias, devem existir irmãos que realmente ainda não nos perdoaram os erros do passado. E eu contei a história do Divaldo, que foi fazer uma palestra na região de Magé, no estado do Rio de Janeiro, que havia um núcleo, nos anos de 90, que havia um núcleo de escravos, né, de antigos escravos africanos, que estavam muito endurecidos e perseguiam e queriam vingança. E ele faz uma palestra sobre o perdão, que provavelmente deve ter sido transmitida a eles por algum instrumento, não é? Criado pela espiritualidade superior para os esclarecer. Nós lemos o parágrafo 17 e hoje nós vamos começar a ler a partir do parágrafo 18. Mas eu só queria lembrar que Allan Kardec, a partir da pergunta 829, ele vai falar um pouco sobre a escravidão. Quem tiver interesse em ler, é a pergunta 829, 830, 831. Na pergunta 830, é interessante, vou só ler um pedacinho. Kardec perguntou aos espíritos por que, na época em que foi escrito o Livro dos Espíritos, 1857, aqui no Brasil, a escravidão estava a todo vapor. Em outros lugares do mundo também, nos Estados Unidos, havia escravidão. E aí Kardec perguntou aos espíritos: quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, os que dela se aproveitam são condenáveis por agirem seguindo um procedimento que parece natural? Então, o que Kardec quer saber? A pessoa nasceu numa sociedade que tem escravos, não é? Então, a pessoa que se aproveita e vai ter um escravo nessa sociedade, ela acha que é normal, mas isso é errado, né? É condenável esse comportamento? Resposta: o mal é sempre o mal
E todos os sofismas não farão com que uma ação má se torne boa. Mas a responsabilidade do mal é relativa aos meios de que se dispõe para compreendê-la. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado da violação da lei natural, quer dizer, porque todos os seres são livres, todos são filhos de Deus, todos têm que ter o mesmo tratamento. Mas nisso, como em todas as coisas, a culpa é relativa. A escravidão, tendo se firmado nos costumes de alguns povos, tornou possível ao homem aproveitar-se dela de boa fé, como de uma coisa que parecia natural. Mas a partir do momento que a sua razão se mostrou mais desenvolvida e, acima de tudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, demonstrando que o escravo é um ser igual diante de Deus, não há mais desculpa que justifique a escravidão. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: antes da vinda de Jesus, com a sua exemplificação de amor, de perdão, de tolerância, de misericórdia, poderia admitir-se a escravidão. Mas depois que Jesus veio à Terra, isso não mais é possível, não mais seria possível e admissível. E quando aqueles que os tiveram usavam de crueldade como essa senhora, a coisa piora de muito. A gente sabe disso, né? Eu imagino para o religioso, porque o religioso tinha acesso às escrituras. Então, muitas das vezes nós sofremos aqui, enquanto encarnados estamos, certas aflições, mas a gente já foi conivente com a escravidão, com certeza. A gente achou que era normal e a gente já conhecia Jesus. Então, por isso que a gente, quando as aflições chegarem, aquelas aflições difíceis, aqueles testemunhos difíceis, Deus nos ajude a lembrar que o nosso comportamento durante muitas encarnações não foi o melhor possível. Foi muitas das vezes atrapalhado, porque os espíritos estão dizendo a Kardec o quê? Que quem teve escravo e abusou deles, né, principalmente, e se dizia cristão, estava cometendo um erro muito grave, porque Jesus veio proclamar que todos somos irmãos. Então, nesse erro que a Teresa está falando, na pergunta 273 do Livro dos Espíritos, do capítulo da Vida Espírita, Allan Kardec pergunta assim: será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagens? A resposta é, mas depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para com seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a seus semelhantes. Um que, em certa época, exerceu o mando, pode, em nova existência, ter que obedecer aos que se curvaram ante sua vontade. Ser-lhe-á isso uma expiação, que Deus lhe imponha se ele abusou do seu poder. Também um bom espírito pode querer reencarnar no seio daquelas raças, ocupando posições influentes para fazê-las progredir. Em tal caso, desempenha uma missão. Então, a experiência, o que os espíritos estão respondendo a Kardec? Que a experiência vai se fazer sempre, em um campo, em outro. Eu lembro de uma palestra antiga de Raul Teixeira, ele dizia assim: ora fada, ora... até o título da palestra, não sei se tem na internet. Tem um livro sobre isso. Tem um livro e ele faz a palestra, isso mesmo. Ora fada, ora bruxa. E ele fala no comentário, ele diz assim, porque aqui no Rio de Janeiro nós temos uma comunidade chamada Rocinha. Tem muitas ali, situação de muita penúria, né? De muita falta de muita coisa. E ao lado, bem ao lado, nós temos São Conrado, onde tem um nível de vida mais... um bairro bem mais de classe média alta. Isso. E o Raul fala assim, ora em São Conrado, ora na Rocinha, porque é um do lado do outro, ele faz uma analogia assim. Então é isso que os espíritos estão respondendo a Kardec aqui. Pode vir sim por expiação,
você abusou do seu mando e vai sofrer um mando. Pode vir assim na questão da escravidão, como é o caso aqui da nossa irmã, que pode ser, e pode ser também que um bom espírito, já no caminho do bem, no comportamento melhor, ele pode se encarnar, tanto que ele fala pode querer reencarnar, aí já é prova. Ou então final de expiação ou prova. Então já são espíritos que você vê o comportamento dele diferente. No livro 50 anos depois, da psicografia também de Francisco Cândido Xavier, que é a história de um anjo, a Célia, nós temos ali o relato do Emmanuel dizendo que o imperador Adriano, na próxima existência dele, ele veio já um mendigo num bairro bem pobre lá de Roma. Acho que era Esquilino o nome do bairro. Mendigo pedindo esmolas lá. Então, são experiências que o espírito passa, não é? E necessário para a nossa evolução, que nós também já passamos e vamos continuar passando. Então vamos começar a leitura. Parágrafo 18. E aí o André Luiz então já está espantado, ele pergunta, e quando veio? Perguntei, quer dizer, quando desencarnou? Em maio de 1888. Se a gente lembrar, ela diz que infartou. Ao que parece, ela disse não. Ao que parece, ela teve um mal súbito quando soube que a princesa, não é? A princesa Isabel assinou a Lei Áurea aqui no Brasil, libertando todos os escravos africanos. E aí, pelo nosso cálculo, o livro aqui foi escrito em 900... Não, ele relata aqui 39, ele está na guerra, é o começo da guerra. Isso, desculpa. É o começo da guerra, né? 1939. Pelos nossos cálculos, 51 anos que ela está no umbral. Isso. André Luiz ficou 8 e já relatou um sufoco. Ela estava lá na região umbralina, sendo perseguida pelos escravos, que ela chama de demônios, né? Há 51 anos. Experimentei estranha sensação de espanto. A interlocutora fixou o olhar embaciado no horizonte e falou: é possível que os meus sobrinhos tenham esquecido de pagar as missas. Entretanto, deixei à disposição em testamento. Olha só. Isso, gente, é um relato muito interessante, porque ela está arraigada numa ideia, numa ideia de religiosidade que vai ser difícil. Vai um dia sair, mas pode levar muito tempo. Cada caso é um caso, mas pode ser muito difícil. No livro Loucura e Obsessão, que é psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, excelente livro, Dr. Bezerra está na história também, e o Filomeno de Miranda, que é o espírito que dita o livro, ele relata um caso de que ele, no plano espiritual, ele encontra duas senhoras e ele conheceu enquanto encarnado, conviveu com elas, assim, né, conheceu. E ele era espírita e elas não, elas eram católicas. E elas estão saindo de uma missa no plano espiritual. Uma missa. Então, pessoas boas e tal estão saindo de uma missa. E ele encontra com elas, eu não lembro direito, não estou com o livro aqui na mão, mas assim, o diálogo, mas é assim o diálogo, mais ou menos, nesses termos, dizendo a ela como é que elas estavam se sentindo, estavam bem, estamos bem e tal. Elas não acreditavam. E aí no diálogo ele puxa, e aí, né? E a ideia da reencarnação? Não, meu filho, nós estamos tudo bem, graças a Deus, saímos do purgatório, olha o termo que elas usam, saímos do purgatório, estamos bem, e estamos agora, essa coisa de voltar, isso não, isso a gente ainda não, né? Não viu ninguém. Não viu ninguém voltar. Então, o arraigar da ideia em nossa íntima, às vezes demora a sair. O que é importante é o que a gente leu aqui no livro, na pergunta do Livro dos Espíritos. O importante é o nosso comportamento. A ideia correta do mundo espiritual, ela faz duas coisas. Primeiro, a gente vai saber onde está. A gente brinca até lá no centro, eu já vou saber onde estou no umbral. E sei o que eu tenho que fazer. Isso é muito importante, você se localizar, que nem você está num lugar que você conhece onde sabe o que tem que fazer, ou de um lugar desconhecido que você não sabe nem por onde andar. E segundo, nos dá muito mais responsabilidade, isso também, não é? Então, é isso. Então, é interessante que ela colocou aqui que, entretanto, deixei à disposição em testamento. O testamento dela foi condicional. Ela botou a condição
de só eles receberem o dinheiro, a fortuna, se mandasse rezar as missas. Não é? Exatamente. Entretanto, deixei à disposição em testamento. Como é que pode? Olha só. Por quê? Ela tá achando meio que impossível, porque eu condicionei deixar minha herança se eles rezassem as missas. Será que eles não rezaram? Mas não é possível não querer dinheiro, né? Então, ela já está começando a desconfiar que alguma coisa aconteceu. Mas ia responder convocando-lhe os raciocínios à zona superior. Interessante, ó. Fornecendo-lhes ideias novas de fraternidade, de fé. Mas Narcisa, né, a enfermeira, aproximou-se e disse-me bondosa: André, meu amigo, você esqueceu que estamos providenciando alívio a doentes perturbados? Que proveito lhe advém de semelhante informação? Lembra que em programas passados a gente comentou que o André Luiz depois ele vai aprender essa lição? Que para certos casos não adianta ficar falando a esmo. Ela não estava em condição de escutar nada, ela estava fechada na ideia dela lá da igreja, do que o padre falou, das missas que ela mandou rezar. Ela não estava aberta a uma nova compreensão, não é? Tanto que ela ficou 50 anos onde ficou. E, ao que parece, ela foi resgatada dessa situação porque ela lá onde estava, ela não iria mudar de ideia. A única coisa que incomodou um pouco foi a separação que ela fez das mães dos filhos escravos, só isso. Então não adianta uma pessoa ficar lá muito tempo sendo torturada, porque para Deus o que interessa é a nossa evolução, é a gente modificar o pensamento, é aquilo que a gente sempre lembra, e a conduta. É aquilo que a gente sempre lembra, basta um lampejo de raciocínio no bem para eles aproveitarem isso e nos fazerem. Isso está bem relatado e nos fazerem dar ajuda, né? A ajuda necessária para a nossa recuperação. Isso está muito bem relatado na história do livro Libertação, também de André Luiz. A história da Matilde e do Gregório. E a Matilde é um espírito muito superior que esperou séculos. O Gregório, que é um chefe de um setor das trevas, né, a maldade muito grande, uma inteligência voltada totalmente para o mal, mas ele começa, a determinada hora, ele começa a cansar daquilo, não é cansar, cansar. Aquilo já não lhe traz tanta satisfação mais. Não é que ele fica bom, não é isso. Bastou esse lampejo de raciocínio diferente para que ela enviasse o mensageiro, que é o Gúbio, lá para poder conversar, não é tirar ele de lá, conversar com ele e atrair ele para ela novamente. E aí a história é muito bonita. O reencontro dos dois depois de séculos. Então basta um lampejo de raciocínio. Foi isso que aconteceu com a nossa irmã aqui, né? Então, como eu estava colocando, ela só saiu do umbral porque ela não teria um objetivo melhor, né, maior, dela ficar lá, porque ela estava cristalizada na ideia dela. Uhum. Aí eles perceberam que ela tinha, né, já esse remorso, esse pontinho, porque é um pontinho só, né, de remorso, eles resolveram recolhê-la. Porque no livro Libertação, no capítulo, se eu não me engano, é o capítulo, deixa eu ver aqui que eu anotei. Qual é a história? É o capítulo 7. O André Luiz, ele vai com o Gúbio numa região trevosa e lá também tem uma senhora de escravos. E ela está numa região muito mais trevosa do que essa, onde essa senhora estava. E ela estava lá com os ovoides em volta da cabeça dela. Ela também tinha sido uma senhora de escravos e estava numa região muito, muito pior, porque a região da cidade estranha, né, que é relatada do livro, é uma cidade nas trevas. E por que uma foi recolhida, né? Por que uma ficou no umbral e a outra está lá nas trevas, né? Porque muitas das vezes, né, opinião nossa, lá no livro, o André Luiz não comenta o porquê que uma ficou no umbral e o porquê que a outra está nas trevas.
Mas a gente, como tem um tempinho de estudo, a gente vai vendo que pode ter acontecido algumas hipóteses, né, nossa? Uma teria mais conhecimento do que a outra, né? Aquela que está na situação pior, talvez tivesse mais conhecimento da vida, mais experiência da vida espiritual do que a outra. Porque uma está no umbral e a outra está nas trevas. E as duas foram senhoras de escravo. Uma pode ter sido muito mais cruel, também pode, né? Então, cada caso é um caso. Mas quando o espírito, né, o André Luiz, lá no Libertação, relata que essa senhora que ele está vendo com os ovoides em volta da mente dela, ela também vai reencarnar e vai receber esses espíritos que estão na forma ovoide, que são espíritos que já perderam explicar o que é ovoide. Eles já perderam o perispírito. No caso desses 3, é porque a ideia de vingança tomou conta da alma deles. E eles, só pensando em vingança, não pensaram em manter o corpo perispirítico. Então eles só com ódio acabaram se transformando numa esfera. E eles circundavam essa senhora. As duas vão ter que reencarnar, isso é certo. As duas vão passar pelas suas expiações necessárias, mas uma foi recolhida mais depressa e estava num local não tão ruim e não estava sendo, assediada, vamos dizer assim, por ovoides, que é uma coisa mais séria. Mas ela também estava sofrendo a perseguição de que ela chamava demônios. Só o detalhe que a Teresa falou no ovoide, nesse trecho do livro Libertação, o André Luiz... Capítulo 7. Capítulo 7, né? É o 7? Isso, capítulo 7. Ele toca no ovoide e ele toca no ovoide desse que ele está vendo circundar a mente da senhora, e ele relata assim: liguei no ato de vontade minha capacidade de ouvir o campo íntimo da forma, que é o ovoide, e assombrado ouvi gemidos e frases assim: vingança, vingança, não descansarei até o fim, essa mulher infame me pagará, assassina, assassina. Então, aquilo são espíritos ainda enclausurados, presos na monoideia da vingança, É como nós víssemos alguém aqui numa questão da vingança muito grande, uma depressão. A forma da pessoa muda, o rosto, o semblante dela muda. Ela põe uma maquiagem, uma roupa social, às vezes até engana. Mas no perispírito não tem como botar essa maquiagem, é o que é. Então ele perde a forma, ele fica tão perturbado que ele não consegue ter forma. Não é? É como se nós víssemos aqui uma pessoa com alta depressão ou com uma vingança, objetivo, propósito de vingança muito grande. Ela se transforma numa hora da raiva. Não é? Então, Aí a Narcisa se aproximou do André Luiz e falou... Só um detalhe interessante. Só porque eu vi aqui, só um pedacinho. Ele fala assim... Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta assim: uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? Aí os espíritos respondem que sim, além de outras de que aí não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurecia. Então, o que os espíritos estão respondendo? Exatamente o que está acontecendo aqui. Ela desencarnou e continua com os mesmos hábitos, as percepções são as mesmas. O que a morte não nos muda, nem nada. O nosso comportamento é o mesmo. Agora, a gente que tem que resolver mudá-lo, né? É aquilo que nós relatamos aí anteriormente, que Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se arrepende e tem a vida eterna. Então, semana que vem... É que o assunto é muito... Semana que vem não. O próximo programa não é semana que vem, é o próximo programa. A gente vai continuar nesse capítulo, nós não conseguimos terminá-lo, né? Mas porque a gente está estudando e a gente também não tem pressa de esgotar o assunto, porque é um assunto muito interessante, né? Aliás, todos os assuntos do livro. Agradecemos a paciência de todos, que a paz de Deus, de Jesus, possa estar em vossos lares, em vossas vidas. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.